No ar, Radar de Notícia. Já conosco no estúdio o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa Uguti. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. É uma honra poder falar um pouquinho aqui com vocês, Rodrigo. Obrigado pelo convite e espero conseguir responder as perguntas aí de quem nos assiste e de vocês também. Obrigado. São várias perguntas da população já. Bom, pessoal perguntando muito sobre o Trevo de Bom Sucesso, prefeito. Teremos novidades no Trevo? Bom, Trevo, como a gente já vem anunciando desde o início desse ano, todo o miolo do Trevo, acredito que em 40 dias nós estamos tendo um problema um pouco com a chuva, né? A chuva é um pouco fora de época, porque esse período já começaria a estiagem, mas como não choveu em janeiro e fevereiro a incidência que a gente imaginava, começou a chover agora. E é importante também, a chuva atrapalha muito essa questão de infraestrutura da cidade, nós sofremos muito com a chuva, mas também hoje os reservatórios, principalmente da Sabesp, já acusam que pode ser que haja algum tipo de problema no fornecimento de água. Então a gente também tem que torcer um pouco para que a chuva aconteça nas cabeceiras, mas enfim. Então, como a estiagem ainda não começou, então isso atrasou um pouquinho o cronograma das nossas obras. Acredito que em 40, 45 dias, uma parte do trevo seja entregue já, que é aquela parte de acesso para Guarulhos. Ou seja, para você que está vindo sentido do Rio de Janeiro, sentido São Paulo, até o Rio, então no sentido São Paulo-Rio, você não precisa entrar todo no trevo. Hoje o que a gente faz? Quando a gente está indo no sentido Rio, a gente quer retornar, a gente tem que fazer todo o miolo do trevo. Sim. Isso demora aí, dependendo do horário de pico, 1 hora e é inaceitável. Então, com essa obra entregue nos próximos 45 dias, o que vai ocorrer que vai precisar ser feitos apenas 2 pernas do trevo. Então, imagina um trevo de 4 folhas, você vai precisar fazer só as 2 alças superiores, só aquelas duas folhas do trevo. Então, você vai fazer aproximadamente um 8 para conseguir. Então, você consegue fazer o retorno. Indo sentido rio, você consegue acessar e voltar rapidamente, fazer o retorno para São Paulo, para Guarulhos. Então, o retorno dentro de 45 dias vai ser bem mais fácil, é isso? Exatamente, já vai desafogar bastante. E todo o complexo do miolo do trevo, ou seja, todo o miolo mesmo, a gente calcula entregar até o final do ano, como a gente sempre falou. Então, as obras estão em ritmo acelerado, estamos só aguardando a questão da estiagem começar para valer, para que a gente consiga acelerar ainda mais a obra. Ainda existe também, isso é por força contratual, estamos negociando com a empresa, porque a gente não consegue fazer o reajuste que a empresa pleiteia, mas ela já aceitou a reajustar pelo menor índice, né, que existe. Então ela já mandou uma carta desonerando a prefeitura de ter que pagar o índice que ela desejava no início. Então vamos ter que fazer um reajuste, isso é por força de contrato, celebrado já. E quase todos os contratos são assim, você tem que pagar o reajuste. Então estamos finalizando aproximadamente R$2 milhões de reajuste. Lógico que a gente não queria, mas a força do contrato nos obriga, né, porque são R$2 milhões que a gente poderia estar investindo em outra coisa, mas é força contratual. Então nós estamos adequando, finalizando, acredito que semana que vem esteja com os donos da obra, né, quem venceu o certame da obra, para que a gente negocie de fato e tenha tranquilidade que até o final do ano a gente finaliza toda a parte do trevo. Lembrando que até o final do ano, todo o miolo do trevo. 100%? 100%. Agora, tanto a duplicação da JK quanto a duplicação do lado do Presidente Dutra, isso da Papa, a gente não vai conseguir fazer porque ainda existem muitas desapropriações a serem feitas e a gente não tem capacidade financeira para fazer isso. Então, o miolo do trevo total, a gente finaliza até o final do ano e isso vai desafogar bastante. Vocês sabem que o guarulhense, todo mundo utiliza a Dutra como uma avenida, né? Enquanto o resto do país utiliza como realmente uma rodovia, a gente utiliza como uma avenida. E outras obras importantíssimas finalizando, e aí são obras do governo do estado, isso vai ajudar muito a desafogar a Dutra, que seria a Jacú-Pêssego, que também eu estive com o ministro Quintela, a questão de 15, 20 dias atrás, rodando com ele. A gente já está finalizando, precisa de algumas adequações da prefeitura, porque
porque, de novo, envolve algumas desapropriações que nós não temos recursos para fazer, então estamos aguardando e já temos praticamente, ainda não temos sacramentado, mas já temos o sinal verde, que a gente vai poder desviar o traçado, né, quando entrar no bairro, porque é uma transposição por cima da Dutra, mas quando entrar no sentido bairro, que a gente possa fazer acompanhando o viário já existente, para que não tenha que fazer muitas desapropriações. Desapropriações pequenas terão que ser feitas, mas a gente está tentando fazer todo o arcabouço para que a gente desaproprie o menos possível por questões financeiras. E ainda tem o Rodoanel, que segundo o governo do estado, até o final do ano ele também será entregue. Então, as cargas não passando mais dentro da cidade, vai também auxiliar muito nessa questão de desafogar o trânsito. Então, são 3 obras, uma municipal e 2, uma federal, que a gente vai conseguir realmente desafogar muito o trânsito aqui em Guarulhos. Então, 45 dias, vamos lá para o dia 15 de maio, vamos aguardar. Aproximadamente. Eu só queria tirar uma dúvida, prefeito. Nós tivemos com o ex-prefeito Almeida recentemente aqui, ele disse que com relação às desapropriações ali no trevo, todas já haviam sido feitas, então parece que não aconteceu isso. Não, nós tivemos que fazer, nós fizemos algumas desapropriações para o miolo. Certo. E ele pode ter se referido às desapropriações do miolo, mas mesmo assim, as desapropriações do miolo nós tivemos que fazer no início do ano. Até mesmo o nosso secretário de Justiça nos auxiliou muito com o cumprimento, já e todos os secretários estão assistindo. Mas, por exemplo, ali onde funcionava um motel, O famoso motel. nós tivemos que fazer a desapropriação. Nós tivemos que fazer. Então não estava. Prontas. Já estava no cronograma, mas paga, tudo Não. certinho, não existia. Nós tivemos que aportar. Bom, prefeito Guti, as pessoas estão perguntando muito sobre o SAI. Eles estão reclamando de falta de água, estão reclamando das ruas esburacadas, enfim, qual a sua posição em relação ao SAI? Bom, primeiro, acho que o superintendente, o Carone, esteve aqui essa semana ainda, né? Sim. E Semana passada. Semana passada. E eu acompanhei um pouco das explicações dele. Em suma, e aqui eu vou falar também o que é natural e razoável, mas o seguinte, primeiro na distribuição de água. Nós estamos honrando com a Sabesp todos os pagamentos. Vocês sabem que a prefeitura, isso não é segredo, foi noticiado em vários lugares, até mesmo você, acho que o Pedro noticiou, que a prefeitura de Guarulhos, ela recolhia, né, toda a tarifa da água do guarulhense e não repassava para a Sabesp. Isso ficou por vários anos e é por isso que a nossa dívida atingiu mais de 3 bilhões de reais com a Sabesp, totalizando a nossa dívida de 7,4 bilhões. Mas todo esse passivo que se gerou acabou gerando uma contenda entre SAI e Sabesp, e é por isso que vinha menos água, né? Embora nem a Sabesp, nem o governo anterior assuma isso, a gente deduz que seja isso. Então, a gente tinha muito menos vazão de água, muito menos fornecimento de água para Guarulhos, por causa dessa contenda. E logo no começo, em janeiro do ano passado, no início do meu mandato, estivemos com o presidente da Sabesp, né, o Kelman, e ele nos garantiu que iria repactuar, iria fornecer água da melhor forma possível, dentro também da nossa infraestrutura de capacidade de receber essa água. E foi o que nós fizemos, começamos a receber água na totalidade. Ainda faltam algumas obras por parte da cidade que nós poderíamos receber mais água. Só que esse ano parece que desandou bastante, né? Então, pelas reclamações que a gente vem sofrendo, a água começou a deixar de ser fornecida da Sabesp para nós. Eu já liguei algumas vezes, não estive em reunião, o Carone já, mas eu já liguei pelo menos umas 5 vezes esse ano para a Sabesp, para o Kelman, para falar sobre o fornecimento. E a gente provou por A mais B que eles estavam mandando menos água. Da minha última ligação, que faz uma semana mais ou menos, a água está vindo realmente o que precisa vir para a cidade. Então, nós estamos recebendo a água que foi pactuado. Pode ver que na última semana melhorou o abastecimento de água. Mas ainda, Guarulhos tem um gravíssimo problema, que é de infraestrutura, que a gente não pode receber toda a água que a gente necessita. E uma coisa importante, o Carone mencionou isso aqui no seu programa, Pedro, é óbvio que isso não se é transferido para a população, porque, obviamente, toda a prefeitura e todo o poder público tem o dever de fazer obras de infraestrutura e garantir o melhor fornecimento de água. Mas
como melhorou o fornecimento de água em muitos bairros da cidade, começaram a ter água todos os dias, as pessoas acabaram de não poupar muita água. Então, hoje, acaba lavando seu carro, sua calçada, e é importante dizer que a gente precisa poupar. Para que não falte água, nem para você, nem para o seu vizinho, você precisa poupar. Não é porque hoje tem água todo dia em muitos bairros que você pode abrir a torneira, porque vai faltar água no bairro vizinho. Então é importante... A torneira e a mangueira, né? Exatamente, torneira e mangueira. Tudo que, né, todo mecanismo que sai água é importante, né, e aqui um trabalho de conscientização é muito importante, que você utilize a água só o necessário. Poupe para que a gente não passe problemas futuros para fazer racionamentos. Prefeito, a solução não seria repassar o SAI para a Sabesp? Não seria uma solução até para a prefeitura? Se livraria de um abacaxi? Bom, Pedro, da última vez que eu estive aqui, você fez essa pergunta. Bom, primeiro nós estamos ainda, apesar de ter o sinal verde do presidente da Sabesp, que é repactuamos uma dívida de 1 bi, na verdade de 3 bi foi para 2 bi, então conseguimos um acordo aí de 1 bilhão a menos nas dívidas. Ainda, enfim, por problemas aqui nossos e também da Sabesp, isso não foi pactuado, porque a gente precisa passar na Câmara ainda, só que a gente precisa que eles mandem para nós que o Conselho Deliberativo aprovou essa diminuição da dívida. Então, nós estamos dependendo dele e fazer a lição de casa aqui para que a gente consiga abaixar essa dívida. Acredito que a dívida baixando para 2 bilhões e tudo que já foi pactuado de dívida passiva, a gente vai conseguir pagar a dívida, pagar a conta e melhorar o abastecimento. Então, nesse momento, a gente não pensa em fazer com que a Sabesp encampe o SAAI, mas a gente também não descarta essa possibilidade. Não vou falar que nunca faremos isso. Agora, hoje o ritmo, o andar das coisas é para que o SAAI continue sendo municipal. Rodrigo? O senhor tem mais ou menos uma previsão de quando essa melhoria no abastecimento vai acontecer, prefeito? Porque o senhor falou, por exemplo, as pessoas às vezes gastam água de forma indiscriminada, isso acontece sim. Mas há muitas reclamações, por exemplo, de uma pessoa que trabalha durante o dia e a água chega na casa dela entre meia-noite e 5 da manhã, o que é praticamente impossível essa pessoa, por exemplo, lavar roupa. Não daria para fazer uma modificação no abastecimento nesse caso, por exemplo? Nós fizemos todas as manobras que eram possíveis de acordo com a água que a gente recebe da Sabesp, né? E você sabe que a Sabesp praticamente é responsável por quase 90% de toda a água que a gente tem aqui na cidade. Então nós não podemos fazer outro tipo de manobra, porque senão também penaliza outros bairros. O que a gente optou com um pouco de água a mais que começou a vir da Sabesp? Então, o máximo de bairros possíveis, vamos ter água todos os dias, não significa que será água 24 horas por dia. Então, ao invés de você ter água um dia sim, um dia não, ou um dia sim, 2 não, para a maioria de Guarulhos nós optamos, vamos fazer as manobras necessárias para ter água todos os dias, por um espaço de horas menor do que seria de um dia completo de 24 horas e 2 sem. Então, muitas pessoas, a maioria, isso a gente pôde comprovar, preferiu essa questão. Agora, como no início do ano começamos a ter problema na distribuição da água vindo da Sabesp para nós, isso acarretou em vários problemas. Então é por isso que a gente está cobrando todos os dias. O Carone, uma vez por semana, está na Sabesp cobrando, mostrando os nossos relatórios. Ó, vocês mandavam mais água, agora está mandando menos. E um grave problema, e isso eu não posso afirmar, é dedução minha, né? Então é dedução Gucci, não é dedução perfeita, é dedução minha. Um grave problema que acontece, como eu disse a vocês, como está chovendo menos, os reservatórios estão menos abastecidos. E com isso, a Sabesp acaba manobrando para São Paulo e Guarulhos fica sem a água devida. Então, por isso que todos os dias nós estamos tirando as medições para cobrar. Se algum dia vier a menos, a gente está cobrando. E existem alguns condomínios, Pedro, para finalizar, alguns condomínios também que as obras não foram feitas a contento. Sim. Né? E nós estamos cobrando as construtoras. Uma dessas obras, né, desses conjuntos habitacionais, a construtora já começou a fazer as obras para conseguir dar vazão à água que entra para dentro do condomínio, mas ainda nós temos alguns condomínios que não têm essa condição, e é óbvio que, por força de lei, a gente vai cobrar essas construtoras. Aquela construtora que já passar o período contratual e a gente não poder mais cobrar,
nós vamos fazer todos os esforços para que a Prefeitura consiga fazer essas obras. Prefeito, toda vez que o senhor vem aqui, várias e várias perguntas dos ex-comissionados. Eles querem saber se há alguma novidade, se o senhor já sente alguma segurança jurídica para pagá-los ou não. Bom, Pedro, nós tivemos duas, se eu não me engano, decisões favoráveis aos comissionados. Agora, nós, dentro do nosso Departamento de Justiça, estamos analisando se isso, respondendo a sua pergunta com a sua própria frase, mas se isso é possível, se isso nos dá segurança jurídica para pagar os comissionados. Então, nós estamos fazendo todos os esforços. A partir do momento que nós tenhamos essa segurança jurídica, é natural que nós iremos adimplir. Mas enquanto não há, não tem como a gente adimplir algo que pode ser questionado. Então nós estamos aguardando, porque você sabe, é um problema da lei que foi julgado inconstitucional. Então ainda existem teses que divergem dessas duas decisões que saíram. Enfim, então estamos aguardando a partir do momento que isso for universal, que dê para entender, interpretar, fazer a exegese de que isso seja universal, aí sim nós poderemos adimplir. Prefeito, aproveitando, os funcionários perguntam do RJU, Regime Jurídico Único. Onde está e como está? Interessante essa pergunta, Pedro, é muito importante. O que a gente chama de regime próprio, né, o RP. O regime próprio, a gente ainda está finalizando ele, porque existe o CNIS. Né? O que é o CNIS para você que não sabe? Você que é servidor, obviamente que sabe, mas para quem está assistindo, pode ser que não saiba. Eu não sei. É a vida pregressa do funcionário público, vida, obviamente, funcional dele, antes de entrar no serviço público. Então, todos esses fatores têm que ser calculados. O que acontece hoje? Por não comunicação do INSS, então o INSS ainda não comunicou tudo, e também muitos servidores não foram recadastrar para fazer a atualização do CNIS, a gente não consegue fechar e ter o cálculo autorial. Hoje são 4.000 servidores que ainda não têm o recadastro do seu CNIS. E por esses dois motivos, ou porque ele não foi, a gente fez um chamamento desde o ano passado para que todos os servidores refizessem o seu CNIS, para que recadastrassem, para que a gente conseguisse atualizar o CNIS, ou o INSS ainda não conseguiu mandar dados complementares. Então hoje 4.000 significam 20% dos nossos servidores que ainda não tem o CNIS refeito. E com isso a gente não pode ter o cálculo atuarial. Nós esperamos acabar o CNIS até o meio do ano, para que até o final do segundo semestre a gente consiga enviar para a Câmara um projeto de lei satisfatório para que exista o regime próprio. Você sabe que isso, a Constituição Federal, não é uma vontade deliberada do prefeito de ter o regime próprio ou não, a Constituição Federal que nos obriga a ter um regime único. Então nós estamos finalizando, precisamos ainda desses 20% desses dados para que a gente consiga recadastrar todos os servidores, o CNIS, e aí sim a gente vai conseguir ter. Final de 18 então? Final de 2018? Essas são as nossas perspectivas, precisamos só finalizar. Certo. Prefeito, como é que o senhor pretende convencer o servidor que esse regime próprio é bom, sendo que quando ele foi apresentado com o nome de regime jurídico único, o senhor é contrário? Bom, nós estamos exatamente evitando que isso possa acontecer. É natural que nem tudo é 100% perfeito, mas nós estamos avaliando com toda a nossa equipe. É importante dizer, Pedro, muitas pessoas não sabem, mas no passado o RJU do governo anterior foi feito por uma empresa contratada e mais de 1.200.000 aproximadamente foi gasto com esse estudo. E nós estamos fazendo tudo com uma equipe própria da prefeitura. Então, nossos servidores, nosso time, nós estamos calculando, nós estamos fazendo todos os esforços para garantir que seja um regime próprio que atenda praticamente todos os servidores, todo o segmento do servidor público. Mas nada daquele estudo pode ser aproveitado? Não, ele está sendo aproveitado, obviamente. A gente não é, esse estudo foi 1 milhão e a gente vai jogar fora, não. A gente está usando, obviamente, como uma base também. E adequando mais a realidade. Adequando a nossa realidade, ouvindo. O secretário de gestão, Camei, já ouviu bastante, em diversas oportunidades, os servidores, o sindicato, para que a gente consiga chegar em um texto de consenso, para que, de fato, a gente consiga apresentar algo
que seja vantajoso para o município e também para o servidor. É por isso que a gente não consegue fazer tão rápido, porque a gente quer exaurir toda a comunicação com o servidor para que a gente entregue algo que facilite, que melhore a vida de todo mundo, sobretudo da cidade como um todo. Prefeito, o senhor, quando era vereador, criticava muito a questão do reajuste da tarifa dos ônibus, né, tarifa pública, e o senhor defende até o passe livre. Exato. Como é que está essa situação? Bom, o passe livre, Pedro, eu falei muito durante a campanha eleitoral que teríamos, assim como eu falei do IPTU também, né, que congelaremos o IPTU. Muita gente desdenhou, é impossível congelar. O senhor cumpriu. Juridicamente achamos a tese que daria para ser feito o congelamento. Vocês viram hoje na prática, se você pagar em dia, você paga o mesmo IPTU de 2017. O passe livre também. Quando nós propusemos isso na campanha eleitoral, nós sabíamos exatamente como cumprir o passe livre. É natural que a gente não consiga cumprir nos primeiros meses de governo, no primeiro ano, até no primeiro biênio, porque nós temos muitos problemas financeiros. E o que significa hoje o passe livre para o nosso sistema de transporte em termos de custo? Significa em torno de 10 a 12 milhões de reais ano, em termos de custo para o sistema. E nós, algo que nenhum governo antes fez aqui na cidade, nós começamos um diálogo com a União dos Estudantes. Então, a UNE, a UBS, atendi vários representantes dos estudantes, nacionalmente, de Guarulhos, do Estado, para que a gente consiga chegar em um consenso do passe livre. O passe livre não vai ser algo universal, qualquer estudante vai ter acesso, porque não é justo. O passe livre, na minha concepção e na concepção de vários estudantes, o que seria? Extensão do estudo. O que é a extensão do estudo? Para que você, não basta ter um ensino de qualidade, você tem que ter acesso a esse ensino de qualidade. E o meio de transporte é o acesso a uma educação de qualidade também. Então, nós estamos estruturando para que, de fato, a gente consiga aportar esses recursos e também não vai ser algo desenfreado. Então, tem a questão, o fator social, então o aluno tem que provar a sua baixa renda, para realmente ser algo que atenda às pessoas mais necessitadas. Não basta ser estudante. Não basta estudante, você vai ter que provar. Esse é todo o início de diálogo. É lógico, a união dos estudantes, não, tem que ser para todo mundo, mas aí não há dinheiro que chegue. Então nós estamos dialogando para que, de fato, os estudantes que precisem, que não tenham recursos para ter acesso à educação, eles tenham de fato, mas aí existem vários fatores sociais e estamos finalizando isso para que... E qual é a sua previsão, prefeito? A nossa previsão é que a gente consiga finalizar tudo e começar a implementação no final do ano que vem, começo de 2020. Essa é a nossa ideia, porque ainda o nosso sistema é muito custoso, né? O sistema hoje, do jeito que está, é muito custoso, mas a partir do momento que a gente consiga fazer uma série de adequações, isso passa por corredores, uma série de fatores, a gente consegue baratear o transporte público. Barateando, a gente vai ter condição de aportar esses 10, 12 milhões a mais no sistema para garantir o passe livre. Bom, 2020 então. Já que falamos em educação, prefeito, há muitos equipamentos de educação que estão com obras paradas desde o governo passado. No início do seu governo, você falou que faria uma auditoria para ver o que era possível ou não continuar tocando. Como é que está? Algumas poderão continuar ou não? Todas ali serão descartadas? Emendando, muitas pessoas perguntando dos céus que estão parados. Céus, creches? Sim, nós temos uma série de creches e céus ainda parados, problemas contratuais. O nosso time jurídico e a nossa educação está analisando quais são os contratos que não existe problema algum, que são factíveis de continuidade. Nós acreditamos que até o meio desse ano a gente entregue um céu, né? Qual Estamos seria? finalizando. Se eu não me engano, é o do Continental, mas eu não vou cravar aqui com especificidade, mas posso mandar para vocês depois. Se eu não me engano... parece que está com a obra acelerada. Está acelerada, está em ritmo final. Só quero, para garantir a vocês, eu até vou pedir, a Emily está assistindo, vou pedir para que a Emily puxe com o secretário, para dar uma data específica de quando o céu continental. Existem algumas creches também, que nós estamos reativando para que a gente consiga entregar. Eu sempre disse, e vocês sabem disso, durante todo o período eleitoral, que nós iríamos focar nas obras paradas nos próprios públicos que não funcionam a contento. Então, na saúde foi o foco principal no primeiro ano,
inauguramos 2 UPAs, reestruturamos todo o HMU, deixamos um hospital muito melhor, enfim. E agora a educação também começa a fazer todo esse serviço. O secretário está 2 meses, 70 dias aí à frente da pasta, então ele também está reestruturando tudo para que a gente consiga entregar. Acredito que a gente entregue algumas creches e um CEL esse ano, esses são os nossos esforços. Mas até o final do mandato quero entregar tudo que tem parado na educação. As creches o senhor lembra não? Quais seriam? Nós temos 11 creches, Pedro, são 11 creches paradas. Então, nós pelo menos esse ano queremos entregar no mínimo 3 creches. Esses são os nossos esforços. Prefeito, eu não tive a oportunidade de perguntar ontem para o Dr. Sérgio Iglesias, seu secretário de saúde, perguntar para o senhor. Eu me lembro que no ano passado anunciaram com ênfase AME, Ambulatório de Especialidade, Médico de Especialidade, né? É um equipamento estadual. E anunciaram endereço no Macedo e não vi nada até agora. Nós dependemos do governo do estado. Eu já estive algumas vezes, não só eu, mas como os deputados da cidade, tanto o Juliano quanto o Jorge Wilson, cobrando o Davi Wipp, secretário de saúde, cobrando o governador Geraldo Alckmin sobre a AME. Ele sinalizou positivamente, mas ainda não deu uma garantia de quando começam as obras. Na primeira conversa com o secretário de saúde do estado, o Davi, nós falamos sobre isso e eu disse, ó, a prefeitura tem até a disponibilidade de alugar um próprio e vocês fazem todas as adequações e todo o custeio mensal. E aí ele me disse, hoje a AME não trabalha mais com o sistema da prefeitura alugar. Se a prefeitura perder a capacidade financeira de pagar o aluguel, a gente vai ter que suportar e é um problema enorme. Nós garantimos a vocês que iremos fazer a partir do momento que vocês têm um próprio público da cidade de Guarulhos, que não tenha que pagar aluguel, aí sim a gente faz a AME. Corremos, achamos um espaço para que isso fosse feito. Apresentamos à Secretaria de Saúde do Estado, apresentei ao governador, mostrando até fotos. Ele ficou interessado, mas não garantiu ainda quando pode ser feito o anúncio de que vai ser feito. Já estou dialogando com o Márcio desde o ano passado, Márcio França, vice-governador, que vai assumir nos próximos dias aí, acho que 10 dias está assumindo o governo do Estado, e ele sabe do nosso compromisso. Então eu fiz uma série de pedidos a ele, uma lista do que Guarulhos precisa bastante, que a população pede. Uma delas é a extensão são várias, mas vou falar algumas. A extensão do trem que está chegando, dia 31 provavelmente o governador venha inaugurar. Mas a extensão ali da frente do aeroporto até o Pimentas. Esse é o nosso desejo. O vice-governador já até sinalizou para uma mídia da cidade, para o Guarulhos hoje, que ele tem essa intenção de fazer a extensão do trem. E a AME também é um dos pleitos que eu levei a ele e também mostrei as fotos e falei, ó, tá pronto, é só fazer a adequação. Acredito que a adequação demora um pouco, obviamente, porque é um galpão, mas a gente quer anunciar esse ano ainda e começar as obras esse ano da AME. Agora, depende do governo do estado, não é só eu que posso fazer. Bom, traduzindo, o governador Alckmin e o secretário dele fizeram uma promessa e não cumpriram. Fizeram uma promessa, não em público, fizeram uma promessa para nós, né? Em nenhum momento eles vieram a público falando o que iriam fazer. Mas para nós, falaram que era importante, que iria acontecer. Mas enfim, o Márcio França já assumiu esse ônus para ele e disse que esse ano ele consegue anunciar e começar as obras. A vereadora Carol Ribeiro pergunta do ginásio João do Pulo. Rapaz, aquela famosa caixa de iluminação. Ela fala que a população cobra piscina, rede elétrica. O que acontece? Nós fizemos uma licitação para comprar a fiação, todo o necessário para fazer a elétrica do João do Pulo, que é a parte mais debilitada do João do Pulo, e aí sim conseguimos ter acesso não só à iluminação, mas também à piscina, por causa do motor que precisa ser ligado. Enfim, deu vazio a licitação, ninguém quis vender para a prefeitura, e nós estamos atrás de algum parceiro para financiar isso. Não é algo caro, algo em torno de 15 mil reais, né? Então acredito que uma das grandes empresas da cidade poderiam fazer esse gesto para Guarulhos, seria muito importante. Parceria, né? A SD7, o Rodrigo Barros, já entrou em contato com uma empresa em específico que
também trabalha com essa matéria-prima. Vamos aguardar, eles ficaram de dar uma resposta essa semana ainda, se vão conseguir fazer essa doação para Guarulhos. Há uma empresa que anuncia em futebol, qualquer, a Sil? Sil, empresa de Guarulhos. Sil de Fios cabos elétricos. Essa mesmo que a gente está aguardando. Quem sabe? Prefeito, sua assessoria informa aqui, se uma questão jurídica for resolvida, em novembro o céu continental deverá ser... Em novembro. É só uma questão jurídica que está emperrando. Tá? Perfeito. Eu, rapidamente, voltando à educação, prefeito, uma das suas principais bandeiras era com relação ao uniforme escolar, e esse ano nós estamos com problemas de novo com relação ao uniforme. Já estamos em março e nem todas as escolas receberam. Aliás, vou emendar que uma escola aí do Jardim Fortaleza, Érico Veríssimo, que Exato. até viralizou, Isso. né? É que mandaram um bilhete para os pais pedindo papel higiênico, pedindo sabão, enfim. Então vamos por partes. São 2 questionamentos. Isso, do uniforme. Pois não. E um seu. A questão da Érico Veríssimo, e óbvio que não é algo que a gente ache bacana, não é algo que a gente convalide, mas a gente tem que entender também o desespero das professoras e das diretoras que precisam do material para fazer o mínimo necessário. Então elas recorreram aos pais. Então em nenhum momento a gente vai rechaçar a ação delas, pelo contrário. Elas fizeram tudo que estava ao alcance para garantir o mínimo dentro das escolas. Mas o que acontece? Por que nós tivemos alguns problemas nesses insumos dentro das escolas? O ProRede precisava ser votado na Câmara e acabou demorando mais do que a gente imaginava. E o ProRede, para quem não sabe, eu acredito que vocês saibam, mas o ProRede é uma verba que cada escola tem. Então as 141 escolas que nós temos no município, mais os 9 CELs, eles têm essa verba por direito, para que façam umas pequenas compras, a compra do dia a dia, enfim. A diretora consegue ser trocar uma lâmpada, o ordenador de despesa ali para o mínimo necessário, né? Para o dia a dia, as pequenas contas. Então, nós demoramos para aprovar na Câmara, infelizmente, o ProRede, e já foi aprovado agora. No prazo de 15 dias aproximadamente, no meio do mês que vem, a gente já vai conseguir enviar o ProRede para essas diretoras, para que elas façam essas compras e aí se regulariza. E por que 15 dias? Vocês podem perguntar, pô Guti, mas já aprovou no dia 20, se eu não me engano. Como é que demora tanto assim? Porque existe o conselho dentro das escolas que ele precisa autorizar também a verba e como vai ser gasto. Então nós estamos finalizando, estamos correndo com esse processo. Em 15 dias as escolas já terão um ProRede para fazer as suas compras necessárias. Agora, prefeito, quando o senhor diz nós demoramos, eu tenho certeza que a Câmara não se furtaria a aprovar. Alguém na sua assessoria errou em não enviar esse projeto para a Câmara? Não, na verdade o projeto estava sendo finalizado, para que não tenha... Eram adequações de 2 leis, para que a gente conseguisse fazer o ProRede que nós julgamos necessário, né? E finalizamos juridicamente e enviamos à Câmara. Ele ficou ali, não ficou tanto tempo, mas acabou demorando mais do que a gente imaginava. E eu não estou transferindo a responsabilidade para a Câmara, não. Nós somos responsáveis, obviamente, o prefeito da cidade é responsável por tudo que não anda da forma que a gente quer em Guarulhos. Então, mas nós fizemos todos os esforços para ser o mais rápido possível. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. A Siri está falando. A Siri está falando, A Siri tá falando, quer falar, quer dar algum dado complementar. Mas, enfim, então, agora o fato é que nos próximos 15 dias o ProRede vai estar regularizado já para que as diretoras das unidades consigam fazer suas compras. Só uma dúvida, prefeito. Eu entrevistei o senhor o ano passado no seu gabinete. O senhor falou que ia resolvido o problema de materiais e uniformes com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não, uniforme não. O material. O kit escolar não é o Fundo Nacional, é o Fundo Estadual. Estadual. O FDE. E a FFD. E por que o senhor não conseguiu esse ano? Não, a gente conseguiu esse ano. E esse é o problema, que a gente não conseguiu entregar tão rápido quanto a gente gostaria. Estamos no 3º mês do ano e eu gostaria já de, no início desse mês, ter finalizado. Mas a gente finaliza até segunda-feira. Todas as Até segunda-feira? Até segunda-feira agora a gente finaliza. Por quê? Uniforme, material? Não, só o material. O material, kit escolar. Por quê? Não somos nós. É a própria Secretaria Estadual, a própria FDE, que faz as entregas. Então, como a gente aderiu a eles, eles que fazem toda a entrega. Então, até amanhã, todo o ensino fundamental finaliza a entrega. E até segunda-feira, todo o infantil. Então, temos aí um prazo de 1 semana para finalizar todo o kit. E vocês me perguntaram, e eu não fujo de nenhuma resposta,
me perguntaram sobre o uniforme também. Sim. O uniforme nós tivemos problema na licitação, ela demorou muito, teve muitas trocas dentro da Secretaria de Educação, isso não é desculpa, mas por isso acaba parando um trabalho já iniciado, enfim, e a gente concluiu não tão rápido a licitação. Mas a licitação já foi finalizada, já foi vencida, acredito que hoje ou amanhã já se assina o termo de fornecimento e no prazo de 20 dias a empresa começa a entregar os uniformes. Essa é a nossa perspectiva. Então, lá para o dia 20 do mês que vem, a gente já começa a ter os uniformes. Lembrando também que nós herdamos, e isso são uniformes de 2016, né, modelo 2016, a gente achou muito uniforme parado. Uniforme zerado, novo, embalado, parado. Então, já começou a ser entregue também em várias escolas. Então, já começamos a entregar em algumas escolas, na verdade, esse uniforme. E isso vai baratear também, porque é dinheiro público investido, parado, e o secretário me mostrou, falei, não, nós temos que fazer as entregas porque isso é dinheiro público parado. Então nós começamos a entregar e a partir do momento, e aproximadamente são 20 mil uniformes que foi achado, é uma quantia substancial. E estava parado num galpão. Então nós já estamos entregando e agora o uniforme que vai chegar por essa empresa que ganhou a licitação, 20 dias aí, no dia 20 a gente começa a entregar também. Prefeito, para finalizar em cima do horário, como é que está a relação do senhor com o vice-prefeito Zeituni? Novos vídeos apareceram, novas mídias, né? Pendrive, Como é que o senhor avalia essa crise com o vice-prefeito Zeituni? Bom, Pedro, eu tive conhecimento agora, acho que nem vocês, né? Olhei no jornal que existem novos áudios, enfim, eu não posso tecer nenhum comentário sobre isso, porque eu não tive acesso a esses áudios. Enfim, a SEI, que tem a autoridade competente para fazer esse juízo de valor, e se alguém errou, independente de quem seja, tem que pagar. Esse todo o discurso aí que estão falando também, o presidente da República, se errou tem que pagar, e é natural, a pessoa errou, não importa o cargo, desde do cargo mais baixo ao mais alto, vai ter que pagar. E estamos aguardando os trabalhos da SEI para ver de que forma que será concluído isso. A última vez que eu entrevistei o Zeituni, ele falou que se o senhor ligasse, ele atenderia. Se ele ligar, o senhor atende? Atendo também, lógico, é o vice-prefeito, a gente atende, com certeza. Então, okay. Em cima do horário, obrigado, prefeito Guti. Até uma próxima oportunidade. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser.